Amém, irmãos. Na terceira canção que o grupo de louvor entoou, eu estava refletindo enquanto nós cantávamos e como é precioso para nós, irmãos, o presente da graça. Nós não estaríamos aqui se não fosse a graça de Deus. Nós não estaríamos de pé se não fosse a graça de Deus. Nós não estaríamos vivos espiritualmente se não fosse o agir da graça. É por isso que essa graça é tão sublime, é por isso que essa graça é tão especial. Nós não estamos aqui porque somos os mais fortes da nossa cidade, da nossa sociedade e decidimos escolher a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, porque a graça do Senhor veio ao nosso encontro. E nós precisamos reconhecer isso de todo o nosso coração. Nessa noite, irmãos, eu iniciei há uns 2 domingos uma nova série de exposições intercaladas, onde nós, como eu expliquei aos irmãos, estaremos refletindo um domingo no Antigo Testamento, outro domingo no Novo, e nós iniciamos essas exposições em Filipenses e Ruth. Mas hoje eu queria trazer uma reflexão diferente, fugindo um pouquinho dessas exposições que nós estamos dando sequência, nós vamos retomá-las próximo domingo. E eu queria trazer um texto que tem muito a ver com o nosso tempo de agora. Estamos vivendo nesse feriado. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, nós vamos fazer a leitura apenas dos 2 primeiros versículos. Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem comigo em suas Bíblias. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz o seguinte a palavra de Deus, irmãos. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda hoje, em nossos tempos, e talvez isso perdure até que Jesus venha, em nossos tempos muitas pessoas afirmam, acreditam firmemente que todos nós, sem distinção, sem exceção, somos filhos de Deus. Muitas vezes uma determinada pessoa nem sequer frequenta uma igreja, ela não participa de cultos, ela não frequenta uma igreja evangélica, ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não tem nenhum contato com Deus, mas ainda assim ela afirma, ela crê que Deus é o seu Pai. Ela afirma e crê que ela é filha de Deus. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, é possível observar que a simples verbalização de que eu sou filho de Deus não me torna um verdadeiro filho. Ou seja, o simples fato de eu abrir a minha boca e dizer eu sou filho, eu acredito firmemente, eu tenho certeza que eu sou filho, essa afirmação, essas palavras não me tornam necessariamente um filho de Deus. E existe, irmãos, uma marca muito específica que caracteriza aqueles que verdadeiramente foram comprados e remidos no sangue de Jesus e que consequentemente são agora filhos de Deus. E essa marca nós podemos dizer que é a submissão. Ser filho e ser servo de Deus não significa apenas dizer que é, mas significa que você vai se submeter, se dobrar completamente diante desse Deus. Você vai se submeter a Ele, você vai se dobrar o seu coração, dobrar a sua vida completamente, viver uma vida quebrantada diante desse Deus. E nós podemos, irmãos, encontrar essa marca da submissão nos 2 versículos que nós acabamos de ler desse texto de Romanos. Veja, diante de nós está essa carta que foi direcionada por Paulo à igreja que se encontrava na cidade de Roma. E é importante nós ressaltarmos que Paulo, embora ele seja o autor dessa carta, embora ele tenha demonstrado um grande carinho e um profundo apreço por esses irmãos, não foi Paulo quem fundou essa igreja. Nesse momento, o apóstolo nem sequer havia visitado os irmãos de Roma.
Nesse momento da história, Paulo nem sequer havia visto os irmãos de Roma pessoalmente. E o objetivo de Paulo, ao escrever essa carta, provavelmente era ter o apoio desses irmãos para poder realizar um trabalho de evangelização na região da Espanha. Lá no finalzinho da carta você vê uma menção de Paulo acerca disso. Justamente porque Roma ficava no caminho para se chegar até lá. E Paulo queria o apoio desses irmãos. E levando em consideração que os irmãos de Roma não tinham visto Paulo, não o conheciam, o que ele faz aqui são duas coisas muito importantes nessa carta. Primeiro, ele vai se apresentar para demonstrar que ele verdadeiramente era um apóstolo de Jesus Cristo. E após isso, após apresentar quem ele apresenta agora o evangelho que ele pregava. E é por isso, irmãos, que muitos estudiosos afirmam que a carta aos Romanos é um grande resumo, um grande apanhado do Evangelho, contendo aqui afirmações extraordinárias acerca das doutrinas da graça de Deus. E o capítulo 12, ele dá início à segunda parte dessa carta. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo faz aqui uma exposição das grandes doutrinas do Evangelho, onde ele vai focar mais na parte teórica, digamos assim, daquilo que a palavra de Deus nos revela. Nesses 2 versículos que nós lemos, se encontra então a transição da parte mais doutrinária da carta para a parte mais prática, onde Paulo vai mostrar como que as doutrinas da graça se aplicam na vida da igreja. Então pense dessa forma, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo se preocupa com a ortodoxia, com a doutrina, com a teoria. E quando ele chega no capítulo 12, é como se ele olhasse para esses irmãos e dissesse: agora eu vou explicar para vocês, eu vou mostrar para vocês como toda essa teoria, toda essa doutrina vai ser aplicada na vida de vocês. Como vocês vão pegar todo esse conteúdo teológico, todo esse conteúdo bíblico e agora vão colocar em prática. E agora vão vivê-lo. E é justamente aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo apresenta o princípio, já nesse iniciozinho aqui, nessa transição, ele apresenta o princípio de que os verdadeiros crentes se entregam ao Senhor em uma atitude de completa submissão. Diante disso, nós iremos tratar nessa noite justamente sobre esse tema, uma vida submissa ao Senhor. Uma vida submissa ao Senhor. E nós somos submissos ao Senhor, irmãos, quando, em primeiro lugar, nós oferecemos tudo que somos. Nós somos submissos ao Senhor quando oferecemos tudo que somos. É o que Paulo vai falar no versículo 1 que nós lemos. Diante de tudo que Paulo havia falado até o capítulo de número 11, ele agora faz um apelo a esses irmãos. Ele roga, ou seja, ele faz um pedido muito fervoroso. E é interessante ressaltar que o verbo que Paulo usa aqui não somente traz uma ideia de um pedido que ele está fazendo. Meus irmãos, eu rogo a vocês. Não é somente um pedido, mas também é uma fala que se apresenta com um teor de muita autoridade. Uma fala que se caracteriza como uma exortação de Paulo. Então ele está fazendo um pedido, mas ele também está exortando esses irmãos. Paulo está abrindo o seu coração com muita intensidade, suplicando a esses irmãos que façam o que ele vai dizer nesse momento. E perceba que Paulo roga não baseando-se em qualquer coisa. Ele não diz: olha, eu rogo por mim, eu rogo baseando-se na minha autoridade apostólica, eu rogo pelos irmãos de Jerusalém. Não, mas ele se baseia, ele se firma nas misericórdias de Deus. Perceba que ele diz isso: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E ao dizer isso, ele está olhando para o que ele havia escrito até esse momento. Lembre-se, como nós falamos, que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo expõe, ele fala das doutrinas do Evangelho. Então você vai encontrar Paulo falando sobre a graça, sobre a justificação, sobre a reconciliação com Deus, sobre o sacrifício de Jesus, a salvação mediante a fé nesse sacrifício. Ele fala basicamente da misericórdia de Deus. Então, se nós pudéssemos resumir o que Paulo fala do capítulo 1 ao capítulo 11, ele está falando da misericórdia de Deus que é derramada sobre a vida de pecadores perdidos. Basicamente, o que Paulo diz é, nesse início do texto aqui: irmãos, diante de tudo que eu falei até aqui,
Diante de toda essa misericórdia que Deus derrama sobre a nossa vida, eu agora rogo, eu agora peço que vocês, na sequência do texto, ofereçam o próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ofereçam o corpo de vocês a Deus. Ou seja, ao olharem para a misericórdia de Deus, ao entenderem essa misericórdia, essa deve ser a atitude de vocês, um sacrifício entregue ao Senhor. Mas então, irmãos, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Com essa ideia do que ele está falando aqui, do sacrifício. Veja, é importante nós notarmos que, nesse momento, ele está se utilizando de uma linguagem muito comum no sistema sacrificial do Antigo Testamento. Perceba que ele diz: apresenteis o vosso corpo como sacrifício. E é justamente essa expressão que nos traz essa ideia. No culto do Antigo Testamento, o sacerdote ele era responsável por apresentar um animal no altar do templo. E a ideia de apresentar é justamente de trazer alguma coisa para ser oferecida ao Senhor. Então, se um animal era apresentado, ele era oferecido diante de Deus. O sacerdote, então, apresentava o corpo desse animal, ele era imolado, ou seja, o animal era sacrificado, e o seu corpo era oferecido a Deus. Inclusive, isso fazia parte do culto que o povo de Israel prestava perante o Senhor. Era um elemento do culto deles, da adoração deles, quando o animal era apresentado, oferecido, sacrificado e entregue a Deus. Perceba então que Paulo está se utilizando de toda essa linguagem das cerimônias do Antigo Testamento e do culto que era realizado no templo. Ele se utiliza dessa linguagem agora voltando-se para os crentes. Em cima dessa figura, o apóstolo Paulo diz que os cristãos devem apresentar o seu próprio corpo como um sacrifício vivo. Obviamente, irmãos, Paulo não está dizendo que eu e você devemos literalmente nos matar para sermos oferecidos a Deus. Nem tampouco ele está dizendo que nós devemos continuar oferecendo animais perante Deus, como o povo de Israel fazia. De fato, os crentes devem sim, como Paulo disse, se oferecer como sacrifício, mas perceba que Paulo está afirmando que o nosso corpo deve ser oferecido como um sacrifício vivo. E nós precisamos entender o que ele está querendo dizer aqui. Quando Paulo fala que nós devemos oferecer o nosso corpo, ele não está falando de maneira literal. Ele não está falando do nosso corpo físico, mas a palavra corpo aqui significa a pessoa inteira. A pessoa por completo, ou seja, inclui o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa consciência, tudo que nós somos, toda a nossa personalidade, toda a nossa existência, tudo que faz parte do nosso ser. Paulo está dizendo, ou seja, ele está querendo dizer que da mesma forma que os animais eram apresentados para serem mortos e completamente consumidos no altar, assim também o cristão deve se entregar a Deus completamente. Assim também o cristão deve se entregar a Deus sem reservas, voluntariamente entregando tudo o que ele é ao Senhor. É por isso, perceba, que Paulo chama essa entrega de sacrifício vivo. Por quê? Porque o cristão não precisa ser sacrificado e morto, literalmente. Ele não precisa ter a sua vida tragada para se oferecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus já fez isso por ele na cruz do Calvário. E uma vez que Cristo foi oferecido como um sacrifício perfeito em prol do seu povo, os cristãos não precisam mais oferecer sacrifícios, não precisam mais oferecer animais, eles agora apresentam as suas vidas como um sacrifício vivo diante do Senhor. E se oferecer como um sacrifício vivo significa viver uma vida numa atitude de completa entrega. Significa se submeter, se entregar ao Senhor, renunciar o próprio coração e dizer: Senhor, eu agora sou submisso à Tua vontade. Senhor, eu agora sou submisso à Tua palavra. Senhor, eu agora sou submisso. Toda a minha vida está em Tuas mãos. Significa até mesmo estar disposto, se necessário for, a morrer pela causa do Evangelho, assim como fizeram os apóstolos, morrer para a glória de Deus, dizendo: Senhor, se for necessário, eu entrego a minha vida, eu morro pelo nome de Cristo, eu morro pela causa do Evangelho, porque minha vida pertence ao Senhor. Ou seja, a vida do cristão, ela exige sempre no altar
de Deus. É por isso, irmãos, que Paulo usa a expressão sacrifício vivo. Esse sacrifício é vivo, inclusive, porque surge de uma pessoa que antes estava morta em seus delitos e pecados, mas uma pessoa que agora nasceu de novo. Alguém que foi ressuscitado para uma viva esperança, alguém que recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, eu agora creio em Cristo, então eu entrego minha vida a Ele, eu me dedico a Ele, eu me submeto a Ele e eu me entrego como um sacrifício vivo, porque agora eu estou vivo. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus nos deu vida, vida eterna, vida em abundância, e essa vida manifestada em nós, ela é entregue completamente no altar de Deus. E não é somente uma vez por semana, mas é constantemente, todos os dias, em todos os momentos. E perceba que no finalzinho do versículo 1, Paulo vai chamar essa atitude de culto racional. Esse é o culto racional de vocês, que também pode ser traduzido aqui por culto espiritual. E quando o apóstolo usa essa expressão, obviamente, ele não está dizendo que a nossa vida diante de Deus ela deve ser fria, baseada só na racionalidade, na intelectualidade. Não, pelo contrário. O culto racional aqui nada mais é do que um ato de adoração que está firmado no correto entendimento das boas novas do Evangelho. Ou seja, é um ato de adoração, um culto que resulta da pessoa ter compreendido as misericórdias de Deus por ela. A verdadeira espiritualidade, irmãos, ela existe quando um pecador entende, reconhece o tamanho da misericórdia de Deus. E é por isso que ele se oferece completamente, de corpo e alma, diante do Senhor. Veja, esse é o culto racional que Paulo fala. Vocês entregam a vida de vocês, se submetem a Deus, obedecem a Deus, amam a Deus acima de todas as coisas, dedicam a vida de vocês à glória de Deus, ao trabalho de Deus, e vocês fazem isso de maneira viva, porque a vida de vocês agora é real. Vocês receberam um sopro do Senhor de salvação. Vocês que estavam mortos agora estão vivos. Esse é o culto racional de vocês, porque para que uma pessoa possa se entregar a Deus dessa forma, para que uma pessoa possa se sacrificar dessa forma, entregar a sua vida ao Senhor, ela precisa primeiro entender a misericórdia de Deus por ela. Ela precisa olhar para Deus e dizer: eu estou perdido, eu sou pecador, eu estou condenado, eu preciso de um Salvador, e eu reconheço Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, eu reconheço que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu vou amar esse Jesus, eu vou entregar minha vida a esse Jesus. Eu entendo a misericórdia de Deus por mim, e eu agora vou adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, esse é justamente o caminho de uma vida submissa ao Senhor. Um servo submisso é aquele que olha, que contempla a salvação concedida pela graça de Deus. Ele olha para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele olha para a justificação pela fé. Ele olha, ele contempla, ele abraça toda a misericórdia de Deus derramada sobre a sua vida. E uma vez que ele entende essa misericórdia, uma vez que ele traz essa misericórdia para o seu coração, esse servo agora se oferece completamente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um sacrifício vivo porque Cristo Jesus já morreu por nós. É um sacrifício vivo porque o nosso Senhor já entregou a sua vida em nosso lugar. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Nós não precisamos mais morrer literalmente, porque Cristo Jesus morreu perfeitamente, sangrou na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos receber plena redenção, pleno perdão dos nossos pecados. É um sacrifício santo, porque nós buscamos viver uma vida em santidade perante o Senhor, se afastando dos pecados, amando o que Ele ama. É um sacrifício agradável, porque a nossa vida, irmãos, deve glorificar a Deus em todos os detalhes, em tudo que estivermos fazendo. Deus deve olhar para nós e dizer: servos bons, servos fiéis. Irmãos, em meio a um mundo perdido, o cristão, ele oferece um culto racional a Deus, ou seja, ele entende o Evangelho e por isso ele oferece
cada centímetro da sua vida como um ato de adoração. Ele diz, olha, a minha vida existe agora para a glória de Deus. Como diz Paulo também nessa carta, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Irmãos, essa adoração ela começa aqui dentro da igreja, num dia como esse, num domingo como esse, mas ela se estende, ela se expande para todos os aspectos da nossa vida. Ela se estende para o seu trabalho, ela se estende para a sua família, ela se estende para a sua vida pessoal. Toda a sua vida deve ser entregue como um ato de adoração ao Senhor. Se nós realmente entendemos a graça que Deus derramou sobre a nossa vida, nada mais nos resta, irmãos, a não ser oferecermos a nossa vida, o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós entregamos tudo o que somos ao Senhor dos Exércitos. A marca de alguém que é submisso ao Senhor se encontra no fato de que a sua vida está diariamente, constantemente no altar de Deus. Então, se alguém perguntar para que a sua vida existe, por que você vive, você diz, eu vivo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus. Qual é o sentido da sua vida? O sentido da minha vida é glorificar o nome de Deus. Nós estamos refletindo, irmãos, sobre uma vida submissa ao Senhor. E nós acabamos de ver nesse primeiro momento, que nós somos submissos ao Senhor quando, em primeiro lugar, oferecemos tudo o que somos. Em segundo lugar, nós somos submissos ao Senhor quando andamos na contramão desse mundo. Quando andamos na contramão desse mundo, é o que Paulo vai nos falar no versículo de número 2. Nesse momento, baseando-se no que acabou de falar, Paulo apresenta agora duas ordens para os irmãos de Roma. Ele vai aumentar, ele vai expandir aqui a sua ideia, o sentido do que ele acabou de falar. Veja, a primeira ordem que ele dá no versículo 2 é: não vos conformeis com este século. E a segunda ordem é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o culto racional que Paulo estava falando, que é essa entrega completa do nosso ser a Deus, esse culto ele é expresso por meio de duas atitudes. E quais são essas atitudes? Como eu posso mostrar que eu estou adorando a Deus de maneira correta? A primeira atitude, como Paulo fala, se baseia em nós não nos conformarmos com este século. Nós não nos conformamos com este século, ou com este mundo, com este tempo. Essa fala do apóstolo Paulo significa que nós não podemos nos amoldar ao curso deste mundo. A expressão não se conforme significa não deixe que o mundo molde você. Pense, por exemplo, numa forma de bolo. O bolo vai tomar a forma ali da forma que você colocar a massa. E Paulo diz, não permita que o mundo forme você, molde a sua vida. De fato, irmãos, o mundo pode ser visto como uma grande forma que constrói, digamos assim, a vida das pessoas, que molda a vida das pessoas. E Paulo está dizendo que nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Literalmente, na sua primeira ordenança, Paulo está dizendo que os cristãos não podem seguir o padrão desse mundo. E por quê? Por que os crentes não podem seguir o padrão desse mundo? Porque esse mundo odeia a Deus. E se esse mundo odeia a Deus, ele também se afasta completamente dos caminhos de Deus, se afasta completamente dos princípios de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não estão rendidas perante ao Evangelho, essas pessoas apresentam um padrão de vida que não condiz com aquilo que Deus afirma em sua palavra. E é por isso que os cristãos não podem se moldar, se deixar ser moldados por esse padrão. É como se Paulo dissesse, se você realmente entendeu o Evangelho, então você não pode viver como os incrédulos vivem. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, não pode ser moldada de acordo com os valores, com as práticas e com os padrões desse mundo que jaz no maligno. Todo tipo de comportamento que é contrário à palavra de Deus deve ser completamente rejeitado. É isso que Paulo diz, olha, não se deixem levar
por aquilo que o mundo diz que é certo. Porque aquilo que o mundo diz que é certo não é o que Deus diz que é certo. Mas existe ainda uma segunda ordem que Paulo diz, e ele surge logo na sequência dessa primeira. Perceba que ele diz: transformai-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E perceba que essa segunda ordem faz um contraste, uma oposição com a primeira. Ou seja, ao invés de nós sermos moldados com os padrões desse mundo, ao invés de eu seguir o curso desse mundo, nós devemos, na verdade, ser transformados pela renovação da nossa mente, como diz Paulo. Basicamente é isso que ele está afirmando. Veja, em vez de nós vivermos como as pessoas desse mundo, os cristãos devem se transformar. E a ideia de transformação que Paulo usa aqui tem a ver com um processo de metamorfose, digamos assim, onde uma coisa se transforma em outra completamente diferente. Da mesma forma, por exemplo, que certas lagartas se transformam em borboletas e certas lagartas também se transformam em joaninhas. Veja, é uma mudança completa que acontece. E de que maneira essa mudança acontece? Veja que ele diz: pela renovação da nossa mente. A ideia que ele usa aqui da mente, ou seja, a maneira como você pensa, a maneira como você entende as coisas dessa vida. Sendo assim, renovar a mente é diariamente reorientar a maneira de pensar. A ideia aqui é que antes nós pensávamos como descrentes, antes nós pensávamos como pessoas que não conhecem a Cristo, mas agora a nossa maneira de pensar está completamente rendida perante a palavra de Deus. A maneira como nós pensamos, como também a maneira como nós enxergamos esse mundo, deve estar completamente rendida aos pés de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que o nosso culto é racional, ou seja aqui dentro ou lá fora, em nosso dia a dia, a nossa adoração ela é guiada por uma mente que está completamente rendida ao entendimento do Evangelho. A nossa vida diante do Senhor, ela não deve estar pautada somente em emoções, em sensações, mas ela deve estar pautada, firmada num correto entendimento da palavra. E qual é então, irmãos, a finalidade dessa transformação? Qual é a finalidade? Nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Perceba que Paulo diz no final do versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso aqui não significa somente que o cristão vai viver os decretos de Deus em sua vida. Nós entendemos que Deus é soberano e o que prevalece na nossa vida é sempre a sua vontade. Então não é somente isso que Paulo está dizendo, mas significa principalmente que aquele que diz não para esse mundo, aquele que tem a sua mente renovada, aquele que agora vive uma nova vida no Espírito Santo, essa pessoa agora pode praticar a vontade de Deus. Essa pessoa agora pode viver uma vida verdadeiramente agradável ao Senhor. Aquele que teve a sua mente renovada, ele pode agora tomar as decisões corretas. Ele pode agora viver não mais sem rumo, mas ele vai prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Viver a vontade de Deus, irmãos, não significa somente que nós vamos esperar que as bênçãos dele, as bênçãos da sua vontade recaiam sobre a nossa vida, mas viver a vontade de Deus significa fugir desse mundo. Ao mesmo tempo em que nós somos completamente transformados pela palavra, enquanto a nossa mente se renova a partir de uma nova vida que nós recebemos em Cristo. Irmãos, esse é o processo pelo qual o cristão passa em sua própria vida. Ele vai diariamente abandonando a podridão do pecado. Ele vai diariamente abandonando os seus erros, as suas imperfeições, vai vivendo uma vida mais santa. Ele vai sendo transformado em uma pessoa que vive para a glória de Deus. O cristão é uma pessoa que está sendo transformada, que diariamente está passando por um processo de metamorfose, saindo da antiga vida, indo para a nova vida, abandonando as obras da carne e abraçando as obras do Espírito.
Espírito, abandonando o velho homem, a velha roupa de pecado e se vestindo com a roupa de Cristo, da nova vida, de uma vida de santidade. Ele deixa os seus pecados cada vez mais de lado, para que ele possa ser cada vez mais semelhante ao seu Salvador, que é Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele age na vida dos filhos de Deus, para que esses filhos vivam em santidade, para que esses filhos vivam em retidão. Essa, irmãos, é a atitude de alguém que vive uma vida submissa ao Senhor. Ele não se deixa moldar pelos padrões desse mundo, ele não segue os valores desse mundo, ele não vive como os incrédulos vivem, muito pelo contrário. O cristão é cada vez mais transformado pelo poder do Evangelho. O que prevalece na sua vida não são mais os seus pecados, as suas iniquidades, mas o que prevalece na sua vida são os frutos do Espírito Santo, que a graça produz, que a misericórdia de Deus produz. A cada dia que passa, irmãos, o cristão busca abandonar aquilo que é pecaminoso. A cada dia que passa, ele foge, ele se distancia das tentações desse mundo. A cada dia que passa, ele se torna cada vez mais parecido com o seu mestre Jesus. E isso acontece, irmãos, porque a sua mente está sendo renovada, está sendo restaurada, os seus pensamentos estão sendo reorientados. Basicamente, um dos princípios fundamentais da nossa fé é que nós agora mudamos o nosso jeito de pensar. Nós não pensamos mais do mesmo jeito, de acordo com o nosso coração, de acordo com a filosofia do mundo. Nós pensamos de acordo com os valores que vêm de Deus. Nós encaramos a vida, irmãos, não à luz do nosso próprio coração, mas à luz da palavra daquele que é o Deus criador de todas as coisas. Nós enxergamos a nossa vida pelas lentes do Evangelho, pelas lentes da palavra. Como o homem pode então experimentar a vontade de Deus? Como o homem pode viver e praticar essa vontade? Um pecador só pode viver integralmente a vontade de Deus, irmãos, se primeiro ele tiver a sua vida completamente transformada, restaurada pelo poder da graça. Se nós somos filhos de Deus, nós dizemos não para esse mundo. Se nós somos filhos de Deus, nós dizemos não para o nosso próprio coração, nós dizemos não para o nosso inimigo, mas dizemos sim para o autor e consumador da nossa fé. Cristo foi aquele que disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, dia a dia tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas então, irmãos, o que é que nós podemos trazer para a nossa vida diante dessas palavras, desses 2 versículos breves, mas que nos ensinam tantas coisas preciosas? Veja, uma coisa que eu posso perguntar para você, e você faz essa pergunta para o seu próprio coração, e você não precisa responder, mas faça essa pergunta para o seu coração hoje: você tem dedicado a sua vida ao Senhor? Você tem se oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Perceba que constantemente nós queremos oferecer a Deus apenas uma parte da nossa vida. Deus parece que sempre fica em último lugar. Parece que nós nos dedicamos a tudo nessa vida. Nós nos dedicamos aos nossos sonhos, aos nossos projetos, àquilo que nós queremos construir. Nós nos dedicamos ao nosso trabalho, nós nos dedicamos aos nossos estudos, nós nos dedicamos às pessoas que amamos. E veja, não há nenhum problema em haver dedicação. A Bíblia nos chama, nos convoca para sermos organizados, para trabalharmos. Então não há nenhum problema em você se dedicar nas áreas da sua vida, desde que você não deixe de se dedicar ao Senhor em primeiro lugar. O grande problema, irmãos, é que nós queremos oferecer a nossa vida para tudo que nós temos sonhado, mas Deus fica em último lugar. Nós oferecemos para Deus a última parte da nossa vida. Nós costumamos dizer: Senhor, eu estou tão ocupado, eu estou numa correria tão grande, eu estou ocupado com o meu trabalho, com a minha família, com os meus sonhos, com os meus estudos, com os meus projetos pessoais. Senhor, a minha vida é tão agitada, eu estou correndo o dia todo, eu quase não consigo parar quieto. Senhor, não tenho tempo para Ti. Eu vou Te dar apenas essa pequena parte, o Senhor se vira com ela, o Senhor vê o que é que faz. Irmãos, só que não é assim que funciona. Deus, Ele não aceita ficar em último lugar. Deus nem tão pouco aceita 50% da nossa vida. Então não se engane.
Não ache que se você está deixando Deus em último lugar na sua vida, como última prioridade que você tem, não ache que Ele está gostando disso. Não ache que Ele está recebendo essa oferta. Se você está oferecendo metade da sua vida, ou até mesmo 90% e pegando os outros 10% e entregando a outras coisas, não ache que Deus está se agradando disso. Irmãos, para Deus, ou nós dedicamos toda a nossa prioridade, ou nós não dedicamos nada. Deus precisa ser a sua prioridade. Isso se você serve a Cristo. Ser crente é isso. É dizer, Deus agora é minha prioridade. Esse é o ato da autorrenúncia. Eu renuncio a mim mesmo. E veja, nós nos amamos com um teor muito alto. E veja, eu renuncio a mim mesmo. E eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. É por isso que a palavra diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, Deus precisa ser a nossa prioridade. Nós precisamos entregar todos os nossos esforços ao Senhor. Você precisa entregar os seus dons e talentos, a sua capacidade ao Senhor. Nós não podemos, irmãos, ser crentes que apenas estão aqui dominicalmente, aos domingos, e depois vão embora. Quantos irmãos nossos, e eu não digo nem desta igreja, mas da igreja espalhada por esse Brasil, por esse mundo, quantos crentes estão há tantos anos indo para a igreja ao domingo, e é só isso que eles fazem. Quando chega a segunda-feira, todo o restante agora importa. O trabalho, os problemas e a dedicação para todo lado, e Deus fica em último lugar. Não há espaço para oração, para passar tempo com o Senhor, em conversa, em consagração, em petição, em arrependimento, não há tempo. Não há espaço para a leitura da palavra, a semana passa e você não pegou na sua Bíblia. Irmãos, nós não podemos ser os famosos crentes esquenta-banco, que não se movem e apenas olham o trabalho da igreja acontecer. Os crentes que se sentam e observam, e ficam olhando o que está acontecendo no reino de Deus, e ficam olhando se está funcionando alguma coisa ou se não está. Irmãos, Deus não recebe para si filhos que apenas assistem. Deus não chama para si servos, entre aspas, que apenas assistem. Deus chama para si homens e mulheres que devem dedicar a sua vida a Ele. Irmãos, nós temos que fazer essa pergunta ao nosso coração. Você é servo de Jesus? Amém? Misericórdia. Você é servo de Jesus? Amém. Então gaste sua vida para Jesus. Irmãos, nós olhamos para essa vida com Cristo e parece que ela é um fardo. Parece que ela é um peso, sabe? Quando falamos em oração, como é chato passar um tempo em oração, gastar tempo ali, eu tenho tanta coisa para fazer. Quando falamos em leitura da palavra, mas eu não consigo ler muita coisa, eu não consigo passar tempo com a palavra. Mas eu não tenho tempo de ir para a igreja hoje, eu não tenho tempo de participar. Irmãos, a igreja precisa de servos. A igreja, na verdade, ela é constituída de servos, pessoas que se envolvem, pessoas que se dedicam, pessoas que entregam tudo o que tem para Deus. E veja, para Deus não existe trabalho medíocre. Muitas pessoas têm essa ideia, né? Que o único trabalho que vale é o do pastor que prega, do irmão que canta, do irmão que toca, do irmão que dá um estudo. E, irmãos, para Deus não existe trabalho medíocre. Deus olha para todos os trabalhos feitos a Ele, no seu reino, na sua igreja, de forma igual. E Deus recebe eles com alegria de forma igual. A igreja precisa de servos. Pessoas que trabalham em qualquer área, pessoas que trabalham seja com crianças, com adolescentes, pessoas que trabalham com os homens, com as mulheres. Nós temos que estar envolvidos no reino de Deus. É um sacrifício, uma entrega, uma apresentação diante do Senhor. E a pergunta que você tem que fazer para o seu coração é: você tem feito diferença no reino de Deus? Veja, nós fazemos parte de um reino, o reino de Jesus, o reino de Deus, que já começou agora e vai se completar quando Jesus voltar para buscar o seu povo. E a pergunta é: nós temos feito diferença nesse reino? Ou não temos feito diferença alguma? Veja, se você saísse da igreja, as pessoas iam sentir falta? Diz assim: rapaz, aquele irmão era tão envolvido, trabalhava, contribuía, estava conosco, caminhava ao nosso lado. Irmãos, lembre-se que, como diz Tiago, a fé sem obras, ela é morta. De nada adianta
eu falar que creio em Deus. Eu digo, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu não me movimento no reino desse Deus. Eu não trabalho para esse Deus, eu não dedico a minha vida a esse Deus. Essa fé, diz Tiago, é morta, porque é apenas uma declaração vazia, onde você não mostra a prática dessa fé. Então, irmãos, dedique sua vida a Deus, para que a sua fé não seja considerada uma fé morta. Quantas e quantas pessoas estão até dentro da igreja, mas caminham como defuntos espirituais, porque a vida espiritual deles está quase no zero, ou talvez já esteja no zero. Viver para a glória de Deus também significa não seguir os padrões desse mundo, como nós acabamos de ver. Significa dizer que quando você estiver, por exemplo, numa roda de amigos descrentes, e eles começarem a falar sobre coisas obscenas, coisas talvez imorais, desagradáveis a Deus, você não vai participar daquela conversa, você não vai contribuir com aquela conversa, você não vai se alegrar com aquela conversa. Significa dizer que quando você estiver dentro da sua casa, você não vai apoiar atitudes pecaminosas dos seus parentes só para agradá-los, só para ficar de bem com eles, só para que eles não briguem com você, só para que eles não fiquem de mal com você. Você não vai apoiar isso. Irmão, significa ser diferente. O problema é que os crentes hoje, eles querem ser iguais às pessoas lá de fora. O problema é que os crentes hoje querem ser aceitos, amados pela sociedade. Que a sociedade nos aceite, que a sociedade nos ame, nos receba. Ah, como nós amamos a igreja. Lembre-se que o mundo odeia a Deus. O mundo é inimigo de Deus. E Tiago diz, aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Irmão, nós estamos aqui no período do carnaval. Feriado do carnaval, tem todo ano. E existem pessoas hoje, agora, que estão por aí afora se entregando à bebida. Existem pessoas hoje, agora, nesse exato momento, que estão por aí agora se entregando às drogas. Existem pessoas hoje, agora, que estão vivendo uma grande prostituição dos seus próprios corpos. Existem pessoas, homens agora, que estão traindo suas esposas, talvez em um bloco de carnaval. Existem mulheres que estão traindo seus maridos, nesse momento. Existem muitas pessoas que estão usando roupas indecentes agora no meio da rua, mostrando seus corpos para que todo mundo esteja vendo. Existem pessoas que estão celebrando, dançando ao som de músicas imorais que afrontam a santidade de Deus. Existem pessoas que nesse momento estão festejando e celebrando os prazeres da carne. E a grande questão é, irmãos, nós não podemos ser como eles. Veja, irmãos, Jesus nunca disse que nós viemos a esse mundo para sermos aceitos por Ele, para sermos amados por Ele, para fazermos a maior amizade com Ele. Pelo contrário, Cristo foi rejeitado nesse mundo. Cristo foi escarnecido nesse mundo. Cristo foi rejeitado, colocado de lado. Chamaram Cristo de demônio. Não acreditaram nele. Não deram espaço para Ele. Antes crucificaram Ele. E você quer ser amigo desse mundo? Se o seu Senhor não foi, se o seu Senhor foi morto quando pregou a verdade, irmãos, o grande mal hoje da igreja é querer seguir o mesmo curso que esse mundo está seguindo. E nós não podemos fazer isso. Nós andamos na contramão. Nós não nos entregamos à embriaguez. Nós usamos roupas modestas que cobrem o nosso corpo. Nós somos fiéis ao nosso cônjuge, nós ouvimos músicas boas, música de boa poesia, nós celebramos apenas o que Deus celebra, nós nos alegramos apenas o que é agradável a Deus. Ser cristão significa andar na contramão desse mundo. Não importa se você vai ser perseguido, porque pode acontecer. Você seguir a Cristo significa que você vai ser perseguido. Que as pessoas vão querer perseguir você de alguma forma. Talvez você perca os seus amigos por amar a Jesus. Talvez você seja rejeitado na sua própria família por ser servo de Jesus. Não importa, irmão, se nós vamos ser abandonados, presos ou até mesmo mortos. Porque antes importa agradar a Deus do que aos homens. Os apóstolos, quando foram açoitados por estarem falando de Cristo, diz a palavra que eles saíram alegres,
porque foram considerados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Você quer ter dignidade? Que você ore para que você seja considerado digno de sofrer por esse precioso nome. Irmãos, esse é o significado de ser transformado. Nós vivemos uma vida santa, não para nós comprarmos a salvação que vem de Deus. Eu tenho que ser santo para que Deus me salve. Não! Mas nós vivemos uma vida santa porque entendemos que Deus já nos salvou mediante a fé em Cristo Jesus. É por isso que nós vivemos em santidade. É por isso que nós buscamos agradar a Deus. Nós dizemos, olha, sabe por que eu vivo em santidade? Porque Deus já me salvou, Deus já me redimiu, Deus já me perdoou, Deus já me justificou. E é por isso que eu não posso mais viver abraçado com o pecado. Eu não posso mais agradar esse mundo, eu tenho que agradar a Deus. Se você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, a sua alma, tenha certeza disso, está plenamente guardada nas mãos desse Cristo. Se você é servo de Cristo, se sua vida é entregue a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável, a coroa da justiça está reservada para você. Se você é filho de Deus, uma herança eterna aguarda você na Nova Jerusalém. Irmãos, Jesus Cristo disse, não quero, Pai, que o Senhor os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Esse mesmo Jesus disse, santifica, Pai, o teu povo na verdade, e a tua palavra é a verdade. Sabe o que é que os servos de Cristo são? Eles são peregrinos. Nós somos viajantes. Nós não estamos em casa, nós estamos indo para casa. Nós estamos indo nos encontrar com o nosso Pai na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Irmãos, não importa o que nós venhamos a construir nesse mundo, porque vai passar, vai ficar, mas a salvação da nossa alma permanecerá para sempre em Cristo Jesus. E se você quer viver a vontade desse Jesus, se você quer ter a vontade desse Jesus na sua vida, você precisa se dedicar a Ele em santidade. Você precisa dedicar cada centímetro da sua vida ao Senhor de todo o universo. Irmãos, nós não podemos ter medo de pensar diferente das pessoas lá de fora. Nós muitas vezes nos acovardamos e temos medo de falar a verdade, de confrontar o pecado, de confrontar a mentira. Nós não temos que ter medo porque o nosso Senhor não teve. Diante do pecado ele falava o que estava errado, ele se posicionava perfeitamente e nós temos que ser os seus imitadores. É por isso, irmãos, que nós não seguimos o curso desse mundo. Uma das principais características do povo de Deus é que ele jamais será aceito por esse mundo. Nós devemos ser sal e luz, irmãos. Por onde nós andarmos, nós devemos impedir o avanço do pecado e, através da nossa vida, deve brilhar a luz do Evangelho, a luz que vem de Deus. Então, ter uma vida submissa ao Senhor é isso. É você se dedicar a Ele, é gastar a sua vida na presença dEle. Não passe a sua vida correndo atrás do vento, porque Cristo vai voltar. A cada momento que passa, isso se aproxima, o dia se aproxima. Nós não sabemos se Cristo vai voltar daqui meia hora, amanhã, ano que vem. E se Ele voltasse agora? Que tipo de servos Ele encontraria na segunda igreja presbiteriana de Gravatá? E se Ele voltasse agora? Se esses céus se abrissem agora, a trombeta ressoasse e o nosso Senhor surgisse, o que é que ele encontraria na sua vida? Como Ele encontraria você? Será que Ele encontraria um homem, uma mulher que está entregando a sua vida como esse sacrifício vivo, santo e agradável, cultuando a Deus no entendimento da sua palavra? Será que Ele encontraria homens e mulheres que andam na contramão desse mundo, que não se misturam com o pecado, mas que estão sendo santificados, que vivem para a glória de Deus? Será que é isso que Cristo encontraria? Um povo que vive na sua vontade? Irmãos, nós devemos ter esse pensamento em nosso coração todos os dias, para que nós não venhamos a estar acomodados. Ser filho de Deus não é qualquer coisa, mas é ter uma vida completamente submissa ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que possamos viver uma fé viva, operante, que faça a diferença, não somente na nossa vida, mas nessa sociedade. Amém?